Olá, aqui é Domi e hoje eu vou compartilhar com você uma pergunta que me veio de um líder, um jovem líder com menos de 30 anos, que me dizia o seguinte: Domi, como fazer para a gente se formar um líder de excelência se a gente não tem muitos líderes para se inspirar aqui no Brasil? E aí, obviamente, que ele falava da questão política, econômica que está aí fora, dos empresários brasileiros, ele disse que tem muito poucas referências. E aí eu dizia para ele, realmente você tem razão, porque na minha época, que eu era jovem empresário, naquela época a gente tinha grandes líderes brasileiros em quem se inspirar, com valores e tudo mais. E eu dizia para ele que o maior desafio da liderança, especialmente no momento em que nós vivemos no país, são 3 pontos chaves que a gente tem que olhar para poder se inspirar e poder ter eles como mentor do nosso desenvolvimento, da nossa liderança. Então eu contei para ele que o primeiro passo é que para a gente se inspirar num líder hoje, a gente tem que se inspirar num líder, faça o que eu digo, faça o que eu faço. Eu chamo isso de líder moral. É o líder que nos ensina pelo exemplo. Então, não necessariamente esse líder precisa ser um empreendedor, não necessariamente ele precisa ser um líder político. Ele pode simplesmente ser alguém da nossa empresa que é uma pessoa que tem atitudes, faça o que eu digo, faça o que eu faço. Eu sempre conto que lá na minha infância, eu compartilhava com o Lucas, quando eu tinha por volta de 14 anos, meu pai se aproximou de mim e disse assim, olha, se tu fumar, se eu te pegar fumando, eu vou te bater na bunda até sangrar. Só que tinha um detalhe, o meu pai estava com um cigarro na mão falando comigo. Aquela época, o Domi não podia dizer um A para o seu líder, portanto, eu aceitava aquilo como uma verdade. Agora experimente hoje dizer para um filho isso que eu falei com um cigarro na mão. Então, hoje, com a transparência que estamos vivendo aí, e nada melhor do que o momento brasileiro para a gente tirar isso como um exemplo para nós, faça o que eu digo, faça o que eu faço, é o melhor momento, é o melhor exemplo que você pode se inspirar para ser um líder de excelência. Então, estamos procurando líderes no país. O título desse meu vídeo é Procura-se Líderes. Então, se você está procurando um líder, você precisa se inspirar em alguém que é exemplo de faça o que eu digo, faça o que eu faço. Um líder moral. Quando você começa a atuar como faça o que eu digo, faça o que eu faço, fica muito fácil de você comandar uma equipe. Segundo ponto, então, eu vou compartilhar 3 aqui qualidades que você tem que procurar nesse líder para inspirar você e para você se tornar um líder que o país precisa, que a tua empresa precisa. O segundo ponto, esse líder tem que ser apaixonado pelo que faz. Se você tem um líder, se você está se inspirando no líder que só trabalha por dinheiro, por exemplo, ele está com seus dias contados, porque na realidade o negócio, a vida da gente, ela não é só movida a dinheiro. E normalmente o líder que se foca em dinheiro, ele acaba subtraindo alguns valores seus, pula por cima para ir atrás do dinheiro. Então tem que perceber esse líder que pode ser teu mentor, que pode te inspirar, se ele tem um propósito de vida, se o foco dele como empreendedor ou não, pode ser uma pessoa que trabalhe em outra área, mas que não precisa ser empreendedor, mas que se está focado só em dinheiro, pode ter certeza que tem algo que não está fluindo ali. Então, precisa estar em seu propósito. Se você é um líder, avalia isso já. É isso que eu quero fazer? É isso que eu amo fazer? Eu gosto de inspirar pessoas? Eu gosto de ser um líder? Faço o que eu digo, faço o que eu faço? Eu gosto de ser exemplo? Então, para mim, ser um líder de excelência e eu me inspirar em alguém, eu tenho que buscar líderes, faço o que eu digo, faço o que eu faço, e líderes que estão em seu propósito de vida, que tem um propósito muito maior do que simplesmente o dinheiro, porque o dinheiro passa a ser consequência e não a causa. E o terceiro ponto, a terceira qualidade de um líder de excelência, eu digo que é a visão de longo prazo, que também falta muito para nós no Brasil. A gente foi adestrado, foi educado, foi preparado para pensar no máximo em um ano, não é? Quando se fala no fim de 2017, parece que vai levar um século. E na verdade passa assim. Então eu quero que você se inspire em líderes. Pelo menos eu tenho um
mantra assim, um líder 2020. O que significa isso? Um líder que já enxerga 2020. Ou você pode ir um pouquinho além, um líder 2030. Ou seja, um líder que enxerga 2030. Porque quando você encontra um líder que tem uma visão ampla, que consegue enxergar no longo prazo, ele consegue, então, passar os desafios que está acontecendo hoje, por exemplo, na empresa ou na sua carreira e olhar à frente, olhar o futuro, do outro lado do rio, compreende? Mesmo que ele não tenha ponte aqui para atravessar o rio, ele está enxergando como que vai ser quando ele estiver do lado do rio. E aí, então, ele vai construir, né, os pilares e vai construir essa ponte para o futuro. Então, um líder de excelência que você precisa ser, que você precisa se inspirar, ele tem essas 3 qualidades básicas, né? A primeira delas é faça o que eu digo, faça o que eu faço. Ser um líder moral, ser exemplo. Segundo ponto, ele está em seu propósito de vida, ele ter paixão pelo que faz. E quando eu falo de paixão pelo que faz, a um líder, ele tem que ser apaixonado por pessoas, não tem outro jeito. Ele vai precisar de pessoas para alcançar o seu propósito de vida, então ele vai precisar entender muito de pessoas. E em terceiro lugar, ele vai precisar olhar a longo prazo, ele precisa olhar 5 anos pelo menos, 10 a 15 o ideal. Quando a gente enxerga 5 anos à frente, não é qualquer percalço, não é qualquer crise econômica que vai nos tirar do caminho. Vai ser só barreiras que nós vamos desviar, mas a gente vai chegar lá. Então, inspiro vocês com essas 3 sacadas. Quero pedir para você assinar o meu canal no YouTube para você continuar recebendo essas minhas dicas sobre interliderança, que é o caso que nós estamos falando aqui, que é a habilidade de liderar outras pessoas. Também sobre autoliderança, que é a habilidade de liderar nós mesmos. Eu também aqui respondo sacadas sobre família e relacionamentos e também sobre empreendedorismo, carreira e dinheiro. Gente, privilégio, você sabe que nós estamos num desafio de eu postar 365 vídeos e para isso eu conto com a sua ajuda. Deixe suas perguntas aqui embaixo que eu me comprometo a ler todas e elas podem se tornar um desses 365 vídeos. E mais, se você gostou dessa sacada, quer inspirar um líder, ter um liderado, manda para eles. Manda esse vídeo que vai me ajudar a ter mais audiência, mais perguntas, para que eu possa manter esse meu compromisso de 365 sacadas nos próximos 365 dias. Deixa seu comentário aqui embaixo. Obrigado, forte abraço, te vejo.